Uma vez um ateu também disse para ele: vocês falam tanto desse Deus, e se Deus não existe? Eu falo: se Deus não existe, eu não estou perdendo nada. Mas se Deus existe, o quanto que você está perdendo? Amado irmão, amada irmã, louvado seja nosso Jesus Cristo. Hoje eu quero contar para vocês a história de um irmão de sangue, meu irmão Saulo. Meus pais, meu pai baiano, minha mãe mineira, meus pais tiveram 11 filhos, criaram 10. E um desses filhos que eles criaram é o meu irmão Saulo. Meu pai dizia assim que todos os meus irmãos nasceram com parteira, só eu que nasci na Santa Casa. Meu pai era ferroviário, era sempre transferido para todo quanto é canto. Aí um dos meus irmãos, o Saulo, quando minha mãe estava para dar a luz a ele, o meu pai estava lendo a Bíblia. Ele nasceu com a ajuda de uma parteira. E quando esse meu irmão Saulo nasceu, o meu pai resolveu então registrar o nome dele de Saulo Ananias. Por quê? Porque ele estava lendo a Bíblia justamente do livro de São Paulo, a conversão dele. E interessante, porque esse Saulo, né, que depois se tornou Paulo, foi batizado por Ananias. E esse meu irmão Saulo, até eu falo às vezes que ele que deveria ter sido padre, porque ele é um homem muito orante, um homem de muita oração, é um homem que sempre estudou a Bíblia, gostava de sentar com meu pai e conversar. E quando a gente era criança, né, ele já era jovem, ele serviu a aeronáutica em Pirassununga, chegou até a ser cabo. Depois ele desistiu, foi fazer a função dele. Ele estudou na industrial, fez mecânica e depois ele foi trabalhar em Campinas. E ali em Campinas ele trabalhou na Bosch. E esse meu irmão Saulo depois casou-se com a minha querida cunhada Aparecida Matavelli. E o meu irmão Saulo trabalhando em Campinas, meu outro irmão Luiz trabalhando em Jundiaí, na KSB, conseguiu fazer que ele fosse transferido para KSB, o Saulo. E aí interessante, porque eles não tinham filhos ainda. Passado um tempo, a minha cunhada ficou grávida e veio a primeira filha, a Daniela, que hoje é mãe. Já contei a história dela, né, do filho inclusive. Tem um casal de filhos. A filha do meio, a Érica, que é mãe também, parece que tem 3 filhos. E o último, o Saulinho, que a gente chama, que é o filho dele mais novo, que também tem, acho que 4 filhos, parece. Ele faz parte de uma comunidade de vida, inclusive. Os dois, a mais velha e mais novo, são bem envolvidos com a igreja. A do meio, não muito, mas ela é católica e vive a sua fé com amor e com carinho. E esse meu irmão Saulo, quando eu estava em Jundiaí como padre vigário, ele trabalhando lá, ele teve um AVC, não, um infarto, um AVC, né? Um AVC que ele teve, a gente chamava naquela época derrames, né? Minha cunhada percebeu que ele estava falando meio enrolado. E aí ele estava prestes já para aposentar, foi feito todo o tratamento, tudo, mas depois ele acabou se aposentando, não pelo tempo de serviço, mas sim devido à enfermidade. Faltava pouco para aposentar-se. E eles moram em Jundiaí e frequentam muito a paróquia do Cristo Rei e tem um amor, muito carinho. A minha cunhada Aparecida esteve ali sempre envolvida na comunidade, fritava pastel, frequentava muito o grupo de oração, os dois.
O ano passado, né, o ano retrasado, poderia, quando for sair esse vídeo, o ano de 2023, eu celebrei a bodas deles de 50 anos de vida matrimonial. Interessante porque no dia do casamento deles, eu era adolescente, faltou energia na cidade, então não teve música para tocar e eles entraram no silêncio. Mas o Saulo, ele é um irmão que eu estimo muito e ele está sempre indo para Casa Branca. Ele gostava de sentar com meu pai adorava sentar com ele, ler a Bíblia, os dois discutirem, conversar, falar de Deus. Eu posso dizer que esse meu irmão tem Deus no coração. Por isso que eu disse que ele poderia até ser um diácono, né? Se ele tivesse estudado um pouquinho mais. É um pouco tímido também, que nem eu, mas muito dedicado, muito esforçado. Um homem que é orante e tem um amor para com Deus. Quando meu pai faleceu, depois quando minha mãe faleceu, eles sentiram muito. Constantemente ele está indo para Casa Branca, né? Porque ele tem um coração muito ligado em Casa Branca. E esse meu irmão Saulo, ele procura incentivar as pessoas. Quando ele trabalhava, ele dizia que vinha as pessoas, às vezes, de outra religião, discutir, mas com ele eles não conseguiam, porque ele realmente era firme. E ele falou, fica batizando em todas as igrejas, porque ele conhecia gente que batizava em tudo quanto é igreja, daqui a pouco você vai acabar morrendo afogado. E não é assim que se vive a fé. Uma vez um ateu também disse para ele, vocês falam tanto desse Deus, e se Deus não existe? Ele falou, se Deus não existe, eu não estou perdendo nada. Mas se Deus existe, o quanto que você está perdendo? E como eu tenho certeza que Deus existe, então você está perdendo muito. Eu lembro dele quando a gente estava em Casa Branca. Ele gostava muito de fazer ginástica, né? Ele montou uma barra lá, fazia muita ginástica. E quando ele casou com a minha cunhada, ele conduziu a minha cunhada para a igreja, a Maria Aparecida, que não era de igreja. E hoje eles são bem envolvidos. E os filhos, graças a Deus, cresceram, e assim são os netos também. Esse meu irmão, eu tenho muito estima, muito carinho para com ele. E quando ele ficou doente, me deixou muito abalado. Mas eu tenho a certeza que Deus está com ele. Interessante porque nós somos em 10, meus pais tiveram 11 filhos, mas somos em 10. Eu sou o mais novo, a minha irmã mais velha tem, entre ela e o Saulo, tem diferença de 10 anos. E depois, entre ela, o Saulo e eu, diferença de 20 anos. Então, entre eu e o Saulo tem uma diferença de 10 anos, e entre o Saulo e ela tem diferença de 10 anos, e entre eu e a minha irmã mais velha, diferença de 20 anos. Que Deus proteja. Deus escolheu realmente esse meu irmão com um nome muito bonito. Eu gosto muito desse nome, Saulo, e dou testemunho realmente dessa fé. Ele sempre foi esse homem de Deus. Que Deus continue derramando a graça dele. Meu irmão Saulo, eu te amo de coração. Amo a sua esposa também, seus filhos, seus netos. Que Deus os abençoe, que Deus proteja. Derrame a graça do teu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.